Amém, irmãos? Tem um pouco que eu não uso esse aqui, rapaz. Isso aqui é bom, hein? Fica quietinho aqui, eu tenho mania de andar. Aí esse dia eu fui olhar a filmagem, né? A pregação, porque eu encontro uns erros meus na pregação, né? Eu falei, caramba, não era para ter falado isso, não era para ter feito desse jeito. E a última que eu fui ver, eu fui simular alguma coisa na parede, cadê? Sumi na filmagem. Tem que ficar quietinho aqui, cara. Tem que ser mais didático, né? Não? Alguém tem que seguir aí, então segue aí. Ô, valeu, Gabriel. Aí, Gabriel já mandou a mensagem lá. Boa noite, irmãos, a paz. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Uma noite de Santa Ceia. Uma noite que compõe esses elementos aí, o corpo, né? Simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, né? Temos o pão e ali o suco de uva. E é um momento muito especial, e eu gostaria de meditar com vocês justamente sobre uma passagem que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. E aí eu gostaria que Renata me ajudasse aí. Bom, amém. Alguns falam assim, por que esse cara leva óculos e ele não usa? É porque o óculos é para perto, né? Eu fiz uma cirurgia de miopia, e aí muitos anos, 2014, então para longe eu enxergo bem. Para perto, depois dos 40, complicou a situação. Aí para botar e tirar o óculos, aqui ó, melhor para enxergar lá. Então, Renata, pode deixar aqui tranquilo que vai só seguir a sequência aí, não vai ter muito trabalho hoje não. Bom, o que eu gostaria de chamar vocês hoje é chamados para sentar à mesa. Né, uma noite de Santa Ceia, uma noite não está chuvosa, apesar de ter chovido um pouco, mas não está tão chuvosa, e a ausência, como foi pela manhã, se estendeu também à noite, né, muitos irmãos ausentes. Esperamos que a ausência desses irmãos seja talvez pelo fato de estar chovendo, não pelo fato de ser Santa Ceia e dizer, cara, eu não posso ir na Santa Ceia hoje não posso tomar ceia. E aí ele preferiu ficar em casa do que vir tomar a ceia. Esse é o perigo. Então, o convite nós fomos chamados para sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus. E aí, claro que na nossa trajetória, como o pastor acabou citando aqui, em um momento que a gente sente-se fraco, um momento que a gente dá vontade de parar, vários pensamentos vêm ao nosso redor, à nossa mente, mas sempre temos a certeza que o Senhor nosso Deus, Ele sempre vai nos levantar, o Espírito Santo sempre vai tocar nos nossos corações e vai dizer, desperta, caminha, porque você foi chamado para sentar à mesa. Nessa noite talvez tenha pessoas aqui que não conhecem muito bem o significado disso. Talvez você tenha frequentado uma igreja, você tenha ido em várias igrejas, e talvez nunca percebeu ou nunca viu um momento como este. E hoje, na Assembleia de Deus de Vida da Cruz, você está tendo a oportunidade de ver a Santa Ceia. E o que simboliza isso? Para que serve isso? Por que uma mesa? Por que uma decoração? Para que um pão? Para que um suco de uva? Que sentido tem isso? O que leva esses cristãos se levantarem e apresentarem e de forma unida, em conjunto, eles tomarem, ou comerem esse pão, depois beberem esse cálice, um pequeno cálice que nós temos ali. O que faz a gente exercer isso? Isso é porque meu pai falou que eu tenho que fazer, é porque meu esposo falou que eu tenho que fazer, é porque... Não. Vai muito mais além do que simplesmente alguém ter falado. A gente precisa entender a importância desse momento aqui. A Bíblia, quando houve uma reforma, né, quando começou a estruturação da Bíblia, foi bem claro que tinham 7 sacramentos, né, e nós, né, 7 casamentos, contando com os nossos irmãos católicos. Nós, cristãos protestantes, né, nós temos apenas 2 sacramentos. Um que é o batismo, que aí que antecede quem vai tomar a ceia, e depois a Santa Ceia. Esses são apenas os sacramentos que nós realizamos. E é algo que é visível,
né, as pessoas são batizadas nas águas. Então, você sendo uma pessoa sendo batizada nas águas. E tem uns vídeos muito interessantes, acredite quem quiser, eu acredito, em que alguém, quando foi batizado, as águas daquele rio começaram a agitar de forma diferente. Alguém, quando foi batizado, que há muito tempo não enxergava, começou a enxergar. Alguém que, na hora que está sendo batizado, ele é possesso pelo espírito maligno e, ao mesmo tempo, ele é repreendido pelos obreiros que estão lá, o espírito maligno, e a pessoa sai liberta. Pessoas que entram para ser batizadas e, quando levantam, já saem falando em mistério, em línguas estranhas, lá. Então, assim, existe algo por trás disso que não é somente, tem a questão visual, mas tem a questão espiritual, tem uma essência muito profunda nisso. E quando você passa por esse processo do batismo, e aqui na igreja a gente realiza atrás dessas telas aqui, aí alguém diz assim, olha, domingo que vem, é o primeiro domingo do mês, você pode participar da ceia. E aí o que é incrível é que essa pessoa que foi batizada, que confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, ela não sabe a dimensão também que é a Santa Ceia. E o que acontece? Ela falta no primeiro domingo que ela deveria ser tomar a ceia. Então, aqui nessa mesa, não é simplesmente eu pegar um pedaço de pão, botar na boca, e é pequenininho, engolir e tomar um suco, ir para minha casa e dizer, graças a Deus, mais um domingo de Santa Ceia, fui lá e bati meu ponto. Não é isso. E aí, falando sobre bater ponto, um dia eu estava conversando com um adolescente, ele falou que não viria à igreja. Por que você não vai vir à igreja? Não vai querer a igreja? Porque eu não falto à igreja. Então, se você não falta, você tem o direito de faltar um dia à igreja. Aí eu falei para ele, não, cara, você vai faltar à igreja quando tiver necessidade de você faltar. Quando você estiver doente, quando você estiver em viagem, quando você estiver em uma outra situação que é complicada para você estar na igreja. Agora, você dizer que não vai na igreja porque você é frequente na igreja, isso aqui não é escola, na aula, uma classe onde o professor faz chamada. Esse pastor e eu não vamos fazer chamada de ninguém para saber quem veio e quem não veio. Você tem que saber o seguinte, que existe um grande significado de você estar sentado aqui adorando. Eu tenho que ter esse sentido. E o fato de eu estar aqui adorando a Deus. Dentro do carro eu falei com a Elaine, olha, vou pregar hoje. Como dói meu coração. Porque assim, não é pelo fato de chegar aqui e falar. Tem algo muito, muito pesado por trás disso, pensado no bom sentido, tá? Muito forte no sentido aqui, porque a palavra que eu vou preferir aqui, em nome de Jesus, pode transformar a vida e vai transformar vidas. Bom, vamos ler. Só apenas uma sequência, a gente fala um pouquinho lá, mais. Então, nós vamos do 17 ao 34, a leitura é extensa. E aí, se você tiver no seu iPhone, smartphone, não sei o que, lá, só não clica no Instagram, no Facebook, na rede social, não, nem no WhatsApp. Fica na sua Bíblia aí, tá? E aí depois, quando terminar o culto, você faz uso da sua rede social, que nós estamos tentados fazer isso, até mesmo durante a palavra. Vamos lá. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informando de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um
toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas aonde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Dá uma paradinha aqui. Vamos entender. Em Atos, Lucas vai dizer, se não me engano, no capítulo 18, 8 ou 18, vai falar sobre quando começa a construção da igreja de Corinto, que é a igreja que Paulo manda essa carta. Paulo está em Éfeso e manda uma carta para Corinto. Isso é uma carta que ele escreve para orientar a igreja. O que estava acontecendo naquela igreja? Eles estavam celebrando a Santa Ceia. Porque a celebração da ceia, ela acontecia no período da festa do amor, festa do ágape. E aí, quando acontecia esse momento da igreja se reunir, e aí posteriormente, no final, eles tomavam a ceia. O que havia de errado ali? Começou a ter vários partidarismo dentro da igreja, várias divisões. E Paulo até diz assim, olha, é até bom que tenha isso entre vocês, para eu saber quem dentre esses grupos são aprovados, quem é aqueles que vão permanecer, já que não existe várias partes, e vão seguindo. E ele vai falando, olha, mas isso também, eu não louvo vocês, porque, para que essas divisões todas? E o que era comum naquela época? Era comum que eles fizessem um grande jantar. E aí, cada um levava um pouco, ou quem tinha bastante, levava bastante comida até esse local. E aí, nessa festa, todos deveriam repartir, todos deveriam se alimentar. Mas o que acontecia? Existia pessoas com bastante recurso, ricos, e tinha os pobres. Você já chegou perto de algum milionário, algum rico? Já, a Renatinha falou que já. Aqui a irmã falou que já. Outra falou que já. Outra falou que já também. Eu nunca cheguei perto de um milionário. Já chegou? Claudão quer estar na outra vibe, né? Está no meio da galera aí. Assim, imagine um cara que não está acostumado, uma pessoa pobre, que não está acostumada a ter contato com o rico. O que ela faz? Ela assim, retrai. Porque não está acostumado. E aí o que acontecia nesse período? Então, os irmãos iam se reunir para comer. Era igreja, tanto rico quanto pobre. Só que chegava o rico com seu cordeiro, com seu animal lá bem preparado, uma comida bem pronta, e chegava o pastor Marco com um bolo de fubá, ou sem nada. O que acontecia? Esses ricos se reuniam com os outros ricos e eles comiam a comida entre eles. Os pobres ficavam sem comida. Os pobres ficavam sem comida. Possivelmente, deve ter um enxerido que talvez fosse lá pedir alguma coisa, mas vão fora e voltava. Mas existia isso aí na igreja. Então Paulo falou assim, isso não é certo. Como pode vocês se reunir e na hora de participar todos juntos, vocês não fazem isso? Vocês que acham que eu vou louvar a Deus, ou agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês estão fazendo, enquanto uns estão com fome, outros estão se embriagando, quer dizer, outros estão comendo e bebendo à vontade. Então a situação era muito séria. E aí eu abro um parênteses rápido aqui, e aí depois, se quiser me bater, me bate lá fora, que agora não dá pra bater em mim não, depois. Nós como igreja, eu como líder lá dos jovens, adolescentes, eu não posso fazer um momento de almoço ou janta, sei lá, uma confraternização com os adolescentes, e sabendo que eu tenho um adolescente na igreja que passa por necessidade e deixar eles fora. As irmãs não podem se reunir, sabendo que tem uma irmã passando necessidade, uma família passando necessidade, e deixar de fora.
Os irmãos não podem fazer um churrasco comendo picanha e não sei o quê, se tem irmãos passando necessidade. Esses irmãos devem estar convidados para estar ali, mesmo que não tenha um centavo para dar. Ou a gente pensa diferente, ou isso não é igreja, irmãos. A igreja precisa compartilhar do mesmo amor de Cristo. Esse dia, Deus moveu a igreja, cara. Deus moveu a igreja aí. Graças a Deus pela vida da esposa do pastor. Fizemos o contato, trocamos. E aí Deus usou irmão, usou irmã, usou não sei quem. E abençoando famílias. Isso é igreja. Você sabe que o pastor da sua igreja, ele tira aí 3, 4 cesta básica aí na semana para ajudar as famílias da igreja? Você sabe disso? Não adianta ter templo bonito se os nossos irmãos estão fora do coletivo. Não adianta, não pode acontecer isso. Ao invés de você pegar o seu telefone e perguntar, como é que está a irmã diz, está tudo bem, não sei o que, tranquilo, beleza, e falar mal de outra pessoa, pergunta como é que está a situação, no mais profundo, até o ponto de ela dizer, eu estou necessitando e preciso de ajuda. E aí quando você se prontificar a ajudar, e aí eu estava falando com os adolescentes na sexta-feira, e eu mandei a mensagem no grupo da família, é o reino de Deus entrando dentro dos lares, através da minha e da tua vida. Então Paulo, ele já diz logo, olha, vocês não estão esperando por ninguém, vocês estão comendo sozinhos. O evangelho não é só meu. O evangelho não é só de fulano. Estava conversando com o pastor, a gente fazia uma visita e voltamos e falamos, pastor, sabe qual é o problema? O problema é que a igreja quer mudar as pessoas. Não é a igreja que muda as pessoas. É o evangelho que muda as pessoas. É a palavra que muda as pessoas. Enquanto eu estou procurando erro, se você pode, se você não pode tomar ceia, e se você está ou não em condições, não é isso. É o evangelho que vai mudar. Já falei isso aqui na igreja. Como fui usado para escrever num caderno o pecado dos irmãos numa igreja. Escreve aí, Marquinhos. Ciclano, Betano, não sei o que, não pode participar da ceia porque fez isso. Eu anotava. Eu peço Deus de misericórdia que o livro tenha sumido, apagado, pegou fogo, alguma coisa. Eu escrevia num caderno, porque eu era adolescente, jovem na igreja, né? Começar a querer servir, escreve aí. Eu escrevia. Irmão fulano fez isso. Irmã ciclana fez isso. E anotava. Com muito tempo, passou muito tempo, eu fui nesse gabinete do pastor, mexer não sei o que lá, eu achei esse livro. E lá estava, relacionado aos pecados dos meus irmãos. Caraca. E quem era a letra? É minha letra. Mas sabe o que acontece, irmãos? Isso eu não levei para o meu coração, diz, não sou eu que tenho o poder de julgar as pessoas. E aí, vamos lá para o versículo 25, 23, senão vai acabar aí, cara. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Pode seguir. Do mesmo modo, depois de cear, da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor
indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Dá uma paradinha aí rapidinho. Ó. Então, o que Paulo fala? Ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor, versículo 23. Ele diz que ele recebeu do Senhor, que também entregou aos irmãos de Corinto. Assim, claro que a ceia foi em Mateus capítulo 26, a partir do capítulo 26, versículo 26 ao 30, é o momento em que Jesus Cristo, ele celebra a ceia com os seus discípulos, porque era era Páscoa, era um jantar, e aí no finalzinho ele celebra a ceia com os seus discípulos, e logo em seguida ele vai ser preso, né, ele vai ser traído, e vai ser preso, julgado, morto, enfim. E aí o que acontece aqui? Então Paulo sabia que ele tinha recebido isso, ou do próprio Jesus, porque ele teve com Jesus, Jesus apareceu para ele, ou então realmente pelos próprios discípulos. Mas de qual forma ele recebeu e agora ele queria transmitir a mesma mensagem para aquela igreja. Ele diz que na noite, né, e na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, ele pegou o pão e partiu o pão e deu ao seu discípulo dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Claro que é um simbolismo daquilo que iria acontecer com ele. E depois ele pega o cálice, que diz que é o sangue dele, a nova aliança. Testemunho, uma nova aliança. Por que é uma nova aliança? Porque até então, os sacrifícios eram feitos por os animais. Quem derramava os sangues era o sangue dos animais. E agora, Cristo está dizendo que ele iria derramar o sangue dele pela minha e pela tua vida. Aí é o seguinte, quando Jesus Cristo quando ele é traído, quando ele é preso lá pelos soldados romanos, mais os soldados do Sinédrio, porque aquela galera toda se reuniu para prender a Jesus, e quando ele vai para a cruz, e quando ele está morrendo, e quando ele morre justamente por nós. E aí ele vê lá na frente as nossas vidas. Ele vê o Mário, vê o Renato, ele vê a Cristina, ele vê a Natália, vê o Danilo. Então ele olha para a frente e diz assim, olha, eu estou morrendo por estes que virão. Então é o seguinte, o sangue derramado no madeiro, o sangue de Cristo, que é simbolizado hoje aqui na Santa Ceia, ele tem um grande significado para as nossas vidas. É um sangue que nos liberta, que nos transforma. Aí eu te pergunto, vai fazer birrinha? Não vai ceiar hoje não? Não. Vai deixar passar o cálice? Eu vou deixar passar o cálice. Ao mesmo tempo que é um momento é uma cerimônia diferente, mas não é um momento de velório, vou tomar ceia, é de alegria, é um momento de alegria, de saltar de alegria, o seu coração tem que estar alegre, de você participar da mesa, de você vivenciar este momento. Como é sempre dito aqui, né? Algumas igrejas, a gente faz uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez no ano, 2 vezes ao ano, tem igreja que faz 4 vezes ao ano. Importa é celebrar, importa é lembrar. E aí, quando você estar na ceia, ela é importante porque ela aponta o passado, que Cristo fez, e aí vai ter uma parte agora aqui que ela fala do presente, e também ela aponta para o futuro, porque ele diz que até que tem que tirar o paletó aqui. Não só acho que esse negócio aí não, misericórdia. Está repreendido esse negócio, não está mais quero usar não. Irmãos, brincadeira, leva tá cheio de unção assim, não vai cair não, tá? Fica tranquilo. Só funciona com o pastor, aquele aí é do pastor, não adianta. Fechadinho com o pastor.
Sempre que eu vou usar, ele dá pau, dá pane. Bom, então assim, ele diz que até aqui, ele venha. Agora a parte mais integrante aí, agora, meu pai. Vamos lá. Versículo 28. Aí sim, ó, que cada um, a si mesmo, assim coma e beba do cálice. Esse é o 29, não, 28. Isso. Ó, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Primeiro ponto. Não precisa de fichinha aqui para anotar quem vai ou não vai tomar ceia. Tem um pastor que falou que ele congregou numa igreja, e aí era 4 meses, 4 vezes ao ano, quer dizer, 3 em 3 meses tinha ceia. Sabe por que era 3 em 3 meses? Porque dava tempo dos irmãos irem na casa dos outros para saber se as pessoas tinham ou não condições de tomar ceia. Aí ele falou que entraram na casa dele, ele era estudante, abriu a geladeira, não tinha nada, aí foram ajudar ele com o alimento. Ele, graças a Deus, foram lá e viram que eu não tinha nada e me ajudaram. Mas só, como é que é? Fiscais de Deus, para saber se pode ou não. Mas a Bíblia diz que você e eu devemos nos examinar. Eu tenho que me examinar. Olhar assim, eu mesmo tenho que me julgar, me perceber assim, caramba, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Eu preciso mudar isso, eu preciso transformar nisso. Senhor, perdoa meus pecados. E aí, quando você está nessa conexão com Deus, você, graças a Deus, participar, vou tomar essa ceia. E aí você se sente cheio da graça de Deus. Vamos lá. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos seguir. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu a ordenarei quando for aí. Né? Irmãos, não quero que vocês... Esse é o 20, esse é o 30, até o 34. 34. Amém? Aí é o seguinte, tem 3 pontos aí que eu não vou falar rápido, vou falar rapidamente aqui, é que eu tenho que me examinar. E é o seguinte, as pessoas que ele está falando aqui, as pessoas que não esperavam um pelos outros. A gente fala aqui na ceia, aí na hora o pastor fala, espera aí, não sei o que e tal. Mas lá o que acontecia é que, quando eu chegasse para comer, já não tinha mais comida, que todo mundo já tinha comido. Então, assim, era muito constrangedor. E outro ponto é que as coisas aconteciam na igreja, não era na casa, porque ele diz que quem tem fome, come em casa. Alguém já ouviu falar assim, olha, come aqui, chega na festa, não passar vergonha. Mas não, um moleque não come em casa para comer na festa. Aí chega lá, ele quer varrer tudo, quer comer, quer subir na mesa, quer pegar tudo, mas aí o que é a orientação? Coma em... Né? Hoje em dia, os bolos antigamente eram o tamanho dessa mesa aqui, né? Hoje não, hoje em dia é um bolo fake, né? Você olha lá 3 andares, mas quando você vai pegar, só um pedacinho, miserinha assim, né? Aí no finalzinho, toma aí o bolo aí, ó. Toma o bolo. Aquele lá é fake, esse aqui é de verdade. Aqui tem mais alumínio do que bolo, mas o cara leva. E aí é o seguinte, esses dias, o casamento do meu cunhado, Elane fez um bolo grande pra caramba, irmão. Quando pensamos em pegar um pedaço do bolo, cortaram, levaram tudo. E aí é o seguinte, como nós dizemos, crente come demais. E pergunto eu a você, se nós fizéssemos um jantar aqui na igreja, num domingo, e disséssemos assim, igreja, no próximo domingo iremos fazer um jantar, e após o nosso jantar nós iremos celebrar a ceia, qual seria o meu e o seu comportamento? Pastor, dependendo da comida, entra na fila 2 vezes. Entra na fila 2 vezes esperando que o teu irmão tenha comido primeiro. Irmãos, esses irmãos aqui estavam agindo dessa forma.
Eles não estavam nem sabendo o sentido, quando diz, ó, vocês estão sendo condenados pela atitude de vocês, eles não estavam nem sabendo o sentido da Santa Ceia. Por isso que eu disse no início, isso aqui é extremamente importante, esse momento aqui. Tinha mais coisa para falar, mas não vou falar mais não, vai acabar cada horário. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, não adianta você saber que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que Jesus Cristo curou, salvou, libertou, morreu, ressuscitou e que vai buscar a igreja. É basta só saber disso. Tem gente que está dentro da farmácia, cheio de remédio e morre sem tomar remédio. Tem gente que está à beira de um riacho, mas morre de sede. Você tem que se apropriar daquilo que você ouviu. Você tem que se apropriar de Jesus Cristo. Dizer, Senhor, eu sou propriedade sua e tu és meu Senhor. Se alguém tem fome, se alguém não tem condições de abraçar o próximo, se conserte. Tinha muito isso no passado. Vem cá, quem está falando com você, não sei o que, aqui na frente, ora. Aí choradeira, não sei o que, mas semana seguinte, pau quebrava de novo, aí choradeira de novo, não sei o que. E a vida seguia. Irmãos que vão passar a ceia, passe com um sorriso nos lábios e diga, você está desfrutando parte daquilo que será participado lá no céu de glória. Eu tenho que ter essa esperança, você tem que ter essa esperança, você tem que vivenciar isso aqui um pouco aqui na terra, daquilo que você e eu iremos desfrutar para toda a eternidade. A Santa Ceia aponta para o passado, mostra o presente e também aponta para o futuro. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Se a gente seguir atrás de igrejas que só falam em bênção, prosperidade e não sei o que, replé, balança daqui, balança de lá, e não há mudança de vida, não se prega a volta de Cristo, não se fala de Jesus Cristo como Salvador, não se fala de arrependimento, meta o seu pé, porque este lugar não tem a verdade. Agora, se quiser ficar lá, cada um escolhe o seu caminho. Que Deus abençoe vocês. Pastor Evaldo, passar o microfone do Senhor, desculpa o horário aí. Espírito Santo te abençoe poderosamente.